sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e hoje, o tema da nossa aula, o assunto que a gente vai estudar é a divisão regional socioeconômica brasileira. A gente vai compreender aí como, que se dá essa divisão socioeconômica do Brasil. Então vamos lá, acompanhem comigo. A divisão regional oficial do Brasil, vamos lembrar que é aquela estabelecida pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É composta por 5 complexos regionais. Daí temos o Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. No entanto, além dessa regionalização do território nacional, existe outra divisão regional que não é oficial, conhecida como regiões geoeconômicas do Brasil. Daí dentro dessa divisão a gente tem a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. E os critérios adotados para a delimitação dessas 3 regiões foram aspectos naturais e principalmente características socioeconômicas. Então, o que a gente viu aqui? Que a gente tem a nossa divisão regional do IBGE, que divide aí, o nosso país nos 5 complexos regionais, tá? Mas quando a gente fala de regiões geoeconômicas, a gente tem uma outra divisão que não é oficial, tá? Que ela divide aí, o nosso país em 3 regiões. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. O Brasil é dividido aí em 5 regiões. Aqui a gente está falando da regionalização oficial, que é do IBGE, tá? Mostrando para vocês onde fica aí, cada região. A gente tem aí o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Temos aí o agrupamento dos 27 estados, da federação, dentro dessas regiões. E o território do Brasil, ele veio sofrendo aí modificações durante sua formação. E algumas regiões foram perdidas, como a Cisplatina, enquanto outras foram incorporadas, como por exemplo o Acre, que foi anexado bem mais tarde aí do que os outros estados no território brasileiro. Aí a gente tem aí a divisão das 5 regiões. No norte temos Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Rondônia, Acre e Tocantins. Nordeste, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Bahia, Alagoas e Sergipe. Aí temos os estados aí da região Centro-Oeste e também da região Sul. É mais para vocês compreenderem aí onde se encaixa cada estado, tá bom? Aí, em relação à última mudança na configuração do mapa do Brasil, ocorreu em 1990, devido à criação do estado do Tocantins, incluído na região norte, e outras alterações apresentadas na Constituição de 88. Então, quando vocês perguntarem, qual foi aí o último estado que foi anexado, qual foi a última mudança que aconteceu aí no mapa, na formação do mapa do Brasil, foi aí a anexação, tá? A criação e anexação do estado do Tocantins. As regiões geoeconômicas do Brasil, elas não seguem os limites das fronteiras. Vamos voltar aqui um pouquinho. Observem bem aqui, que na regionalização oficial, as regiões, elas obedecem, elas respeitam os limites das fronteiras. Já na divisão geoeconômica, a gente não tem esse respeito de limites aí das fronteiras dos estados, tá? Porque os critérios, eles são mais voltados para os aspectos sociais e econômicos e, nesse sentido, tem muito dinamismo nessa delimitação espacial. Portanto, alguns estados brasileiros estão inseridos em diferentes regiões. A porção norte de Minas Gerais, por exemplo, é parte integrante da chamada região Nordeste e o restante dos estados está localizado no complexo regional Centro-Sul. O extremo sul do Tocantins localiza-se na região Centro-Sul e o restante do seu território faz parte da região da Amazônia. A porção oeste do Maranhão integra a região da Amazônia e sua porção leste está localizada no complexo regional nordestino. Mato Grosso integra a região Centro-Sul, que é a porção sul ali da região da Amazônia, além da região da Amazônia, que está na porção centro-oeste. Aí a gente tem um mapa, tá? Para vocês compreenderem como que está dividido aí, as regiões geoeconômicas do Brasil. Lembrem-se, tá? Quando a gente fala de regiões geoeconômicas, temos 3 regiões: Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Então, essa regionalização, essas regiões geoeconômicas,
né, formada por todos os estados da região norte, além do Mato Grosso, exceto sua porção sul, e oeste do Maranhão. A região da Amazônia, tá? Estamos falando da Amazônia, ela corresponde a 60% do território nacional. Olhem bem ali no mapinha ao lado, observem que a região da Amazônia em verde, tá? É a que corresponde a 60% do território nacional, abrangendo toda a extensão da Amazônia legal. Apesar de possuir a maior área, esse complexo regional abriga a menor parcela da população brasileira, onde é aproximadamente 7% aí do total. No que se refere ao clima, essa região, é quente e bastante chuvosa, né? Enquanto a vegetação, a floresta amazônica é a de maior predominância. As principais atividades econômicas desenvolvidas na região da Amazônia são extração mineral, agropecuária, extrativismo vegetal, e o setor industrial é pouco desenvolvido, tá? O segmento econômico destaca-se em Manaus. Aí temos aí o complexo regional do Centro-Sul, né? Temos aí os estados que fazem parte dele. Essa região já corresponde a aproximadamente 22% do território nacional e abriga cerca de 70% da região brasileira, da população brasileira, que é a razão pelo qual ela é considerada como a região mais populosa e mais povoada do país. Então, se eu perguntar para vocês, né, se tratando aí do aspecto da divisão geoeconômica, qual que seria a região aí mais populosa, né, do nosso país, vocês teriam que me responder região Centro-Sul, tá? É a que abriga o maior percentual de população. Ela é a mais desenvolvida economicamente também no Brasil, né? Uma vez que é a principal responsável pelo PIB brasileiro. Cerca de 75% do PIB se concentra nessa região, né? A dinâmica aí da economia, né, tem um grau elevado de industrialização. As principais atividades econômicas, né, ligada à agropecuária moderna, tem os segmentos aí da indústria, né? Tem muitas indústrias nessa região. Dotados de um efetivo aparato tecnológico, bancos, desenvolvimento de pesquisas científicas, serviços e etc. Esse é o complexo regional que concentra a maior parte da renda nacional, além de apresentar os melhores índices de desenvolvimento humano, que seria o IDH do país, tá? Então, a região Centro-Sul, né, das regiões geoeconômicas, a Centro-Sul, ela é a mais desenvolvida, tá? É onde tem aí mais oportunidades de emprego, é a região que concentra o maior PIB, né, a maior porcentagem do PIB do nosso país, tá? E tem vários aí avanços tecnológicos, né, várias indústrias se concentram, além de ser a mais populosa, justamente devido a isso, porque atrai mais pessoas aí para essa região. Temos aí composto por todos os estados nordestinos, né, além da porção norte de Minas Gerais, a região nordeste agora, a nossa última região geoeconômica, corresponde a aproximadamente 18% do território brasileiro, sendo, portanto, o menor complexo regional, né? Então, a gente viu aí, vou voltar para recapitular um pouquinho para vocês. O complexo aí da Amazônia, né? Ele é o maior, porém, é o menos populoso. O Centro-Sul, ele tem 25% ali do território, mas ele é o mais populoso, o mais desenvolvido e o que tem o maior percentual do PIB. E agora a gente está falando do Nordeste, tá? Que dentre as outras duas seria aí a menor. Ele apresenta contrastes, né? O território nordestino apresenta contrastes naturais e disparidades econômicas entre as áreas litorâneas, urbanizadas, industrializadas e economicamente desenvolvidas, mas ali no interior há o predomínio de um clima semiárido e grandes problemas socioeconômicos, tá? As atividades econômicas mais relevantes são o cultivo da cana, algodão, arroz, cultivo aí de frutas, extrativismo vegetal, pecuária extensiva e de corte, indústrias têxteis, produção de petróleo, né, ali na Bahia, no Rio Grande do Norte, e também o turismo, né? Se vocês forem perguntar aí para os pais de vocês, não sei se alguns de vocês já conheceram, mas a região Nordeste, né, ela atrai muitos turistas pelas belezas das praias, pelas belezas que se concentram aí nessa região. Então, ela atrai muitos e muitos turistas. E agora a gente vai aí para o nosso exercitando para saber se vocês conseguiram compreender bem a nossa aula de hoje, se conseguiram diferenciar, né,
Primeiro, vocês têm que lembrar que a gente tem uma regionalização oficial, que é a do IBGE, que divide o nosso país em 5 complexos regionais. Mas aqui a gente está falando das regiões geoeconômicas, então já tem uma diferença. As regiões geoeconômicas, né, elas foram feitas aí pelo geógrafo Pedro Geiger, né, e ele dividiu o Brasil em 3 regiões. A gente tem a Amazônia, o Nordeste e também tem o Centro-Sul. Tá? Vamos para o nosso exercitando para saber se vocês conseguiram captar bem aí a aula de hoje. Observe a figura a seguir, divisão regional do Brasil. Observem bem essa imagem, tá? Isso aí é um mapa da divisão regional do Brasil, igualzinho que eu mostrei para vocês anteriormente, só que aqui ele não está pintado, né? Então, o critério adotado na divisão regional descrito no mapa tem por referência alternativa A, base física territorial, onde se destacam as bacias hidrográficas. Alternativa B, aspectos demográficos, considerando-se a distribuição da população brasileira. Alternativa C, setor secundário mediante o número de estabelecimentos industriais. Alternativa D, características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. Vamos ver aí se você, né, acertou essa questão. Se você respondeu que a alternativa correta é a D, tá? Você acertou. Em relação aí aos critérios adotados para essa divisão regional, que está mostrando ali no mapa que a gente acabou de ver na aula, tá? O que leva aí o critério são as características socioeconômicas relativas à população e também às atividades produtivas. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham conseguido aprender, tenham conseguido acompanhar direitinho. E não se esqueçam, né? Para assistir mais aulas como esta, é só acessar a nossa plataforma Eduque para você ter aí seus conhecimentos sempre atualizados, tá bom? E é isso, até a nossa próxima aula.